Olá, agentes. Hoje iremos falar sobre o SCP-6789. Galera, antes de eu falar sobre o SCP, ajude os meus parceiros que também me ajudam no canal Pyrofencher e Dani, os dois estarão na descrição. Item número: SCP-6789. Classe de objeto: QT. Procedimentos especiais de contenção: SCP-6789 deve ser mantido a qualquer custo em uma sala de pelo menos 20,80 m de diâmetro e largura e deve ter um dispositivo anti-som no site, onde SCP-6789 deve sempre manter em sua cela e não pode ser liberado a qualquer momento, cuja ocorrência é uma violação da célula do SCP-6789 tem que, pelo menos, tentar segurá-lo fechado para que não haja consequências de sua saída a qualquer custo. O acesso ao SCP-6789 é negado pelo Conselho 05 e não pode ser aberto até a ordem do Conselho 05-3. Se algum comando do Conselho 5-3 for dado, é para seguir o seguinte protocolo. Pelo menos 2 funcionários da classe D devem entrar. A classe D deve ser protegida por um sistema de visão térmica e nada mais, e com pelo menos uma tela de batimentos cardíacos para cada um. Em nenhum momento um cientista deve entrar na célula do SCP-6789 e nenhum outro guarda além do MTF-Gama-5 staff em caso de qualquer violação, e apenas isso. Qualquer tentativa de abrir a célula SCP-6789 sem o aviso do Conselho 5-3 pode levar à execução imediata. Pelo menos 2 guardas armados e treinados para hostilidade humanoide de qualquer tipo são para um SCP para um humano. Descrição: o SCP-6789 é um humanoide com 10,68 de tamanho, braço apoiado no chão e pernas cobertas, flutuando e contendo um pescoço coberto, e com a cabeça na forma de 2 megafones com o segundo megafone apontando para a direita. SCP-6789 parece ser capaz de se comunicar usando transmissões de rádio, sendo capaz de captar sinais de vários lugares e até mesmo outras datas desconhecidas com certas frases para estabelecer um diálogo, e também imitando alarmes da invasão nuclear e assim por diante. Portanto, o SCP-6789 pode controlar o áudio da transmissão o quanto quiser, e pode até causar morte imediata ou mesmo coma. Sua aparência parece estar bem desnutrida e de uma coloração obscura, como se estivesse queimada, e muito bem pelo seu cheiro de carne queimada. É teorizado que SCP-6789 pode causar um alarme falso de guerra nuclear e acabar criando um. Nós especulamos se isso poderia acontecer, e é altamente esperado que o SCP-6789 possa mostrar inteligência estratégica e até ensino básico. Descoberta: o SCP-6789 foi descoberto pelas montanhas do Himalaia em 1986, pouco depois de reportar altos alertas de invasão e frases enormes tiradas do próximo rádio tocando em um volume alto, tudo em um raio de milha inimaginável. E também houve rumores de pessoas passando pela área onde o SCP-6789 foi descoberto e nunca mais foi visto. A Fundação logo fez uma evacuação na área perto de onde estava o SCP-6789 e logo fez a operação para conhecer a entidade, onde houve um enorme fracasso. A unidade acabou relatando um enorme alarme tocando, que acabou fazendo metade da tropa sendo surda e a outra metade tendo morte imediata devido ao grande som a incrivelmente explodir os cérebros do pessoal. O resto da tropa teria feito meia volta, onde mais 2 pessoas foram apanhadas e rasgadas pelas mãos de SCP-6789, adendo 6789, 1. Primeiro contato visual feito pela unidade em //1986. À noite. Nota: a seguir é o diálogo feito pela unidade quando eles fizeram contato com a entidade. Não há histórico de qualquer áudio devido ao enorme som feito pelo SCP-6789 pode danificar o dispositivo, bem como a pessoa que está lendo.
Unidade estava movendo sua tropa para o local de SCP-6789, apenas 3 indivíduos estavam com microfones para passar a descrição de seus atos para o comando. Begilo Alpha. Certos comandos. Estamos nos movendo em direção à entidade. Você cópia. Comando. Sim, Alpha, fazendo contagem de pessoal. Bravo. Aqui. Foxtrot. Aqui. Comando. Alpha, liderar o caminho para a entidade. É cerca de 30 km de você. Alpha. Ok, você ouviu o comando. Vamos lá. Endlog. Bom galera, esse é as características do SCP, mas não e afirmando que o Siren é realmente um SCP. Tire suas conclusões nos comentários, deixe seu gostei e sua inscrição. Bom tchau galera.